Olá, queridos irmãos, amigos que me seguem aí no Facebook, no YouTube, no Instagram. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu peço aos queridos irmãos e amigos que inscrevam aí no canal, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, e assim estaremos juntos levando essa mensagem de Cristo a esse mundo tão carente da misericórdia e da graça de Deus. Não esqueça de deixar aí o seu like e o seu comentário. E Deus continue abençoando grandiosamente a vida de cada um de vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um texto que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 3 ao 35, logo após a ressurreição de Jesus Cristo, no caminho de Emaú, naquela manhã da ressurreição. Assim diz o texto bíblico: eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que tinha sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes diz, agora Jesus perguntando a eles, e ele lhes diz: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele, Jesus, lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que diz a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda também que algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizia que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. Naquela manhã cedinho, foram Pedro e João. João chegou na frente, mas não entrou no sepulcro. E a palavra diz que Pedro entrou e viu os lençóis dobrados e o lenço em outra parte. Por isso aqui está dizendo o texto. E eles lhes disseram, agora Jesus dizendo para eles, e ele lhes disse: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Jesus falando para eles. Queridos irmãos e amigos, eu sei que naquele tempo não havia celular,
e nem eu estava ali, era nascido. Mas como eu gostaria de estar ali e ter um celular para gravar tudo que Jesus falou, desde Gênesis até Malaquias, pelos profetas, por Moisés e pelos salmos, do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as Escrituras o que dele estava escrito. Jesus explicava em todas as Escrituras. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele, Jesus, fez com quem ia para mais longe. E eles o convidaram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele, Jesus, desapareceu. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando abria as Escrituras? Abria as Escrituras. E quais eram as Escrituras? Era de Gênesis, Apocalipse, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e com eles, e com que estavam com eles. Por que 11 e não 12? Não era 12 discípulos? Mas Judas tinha ido para o lugar para onde já estava preparado para que ele fosse o traidor que traiu Jesus com um beijo. Versículo 34. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como dele fora conhecido no partir do pão. Queridos irmãos e amigos, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre esse texto com os irmãos. Eu fiz aqui um pequeno resumo desse texto. A cegueira espiritual. É intrigante que Cleófas e seu companheiro tivessem caminhado quase 12 quilômetros ao lado de Jesus sem que o conhecesse. Para percorrer uma distância dessas, eles teriam andado no mínimo 2 horas com Jesus, mas não foi o suficiente para identificá-lo. O relato bíblico diz que os seus olhos estavam como se estivessem fechados, tais quais impedindo-os de reconhecerem a Jesus. O que significava esta estranha cegueira? Será que seus olhos estavam fechados? Será que Jesus estava disfarçado? Será que a sua aparência era outra após a sua ressurreição? Será que a sua aparência era outra? Será que porque tanto Maria como os 2 discípulos se encontraram com ele
numa hora ainda que estava escuro e não pôde reconhecê-lo, identificá-lo? São perguntas que ficam para nós. A frustração e o desânimo e a incredulidade não só têm o poder de bloquear a mente, como também de sepultar a esperança. A esperança. Aqueles discípulos esperavam que Cristo os libertasse da escravidão romana. Esperavam que ele restabelecesse o trono de Davi e tornasse Israel uma grande nação como no passado. Eles viam em Jesus apenas um rei terrestre. Ele estava com as suas mentes e os seus corações enraizados nessa terra passageira, que eles nunca pensariam no que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Jesus deixou o trono, despiu da sua glória e da sua majestade, se tornou homem para habitar no meio do seu povo e redimir pelo seu precioso sangue derramado na cruz os nossos pecados. Jesus veio buscar e salvar os que haviam se perdido, mas eles esperavam um rei que viesse libertá-los do Império Romano e estabelecesse um rei terreno aqui nesse planeta. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo, e o nosso também não é. Estamos aqui de passagem, aguardando a sua segunda vinda, quando ele vem com poder e grande glória buscar a sua amada igreja. Continuando aqui, aqueles discípulos esperavam um Cristo que libertasse eles da escravidão de Israel. Muito bem. Mas quando os seus sonhos foram frustrados na cruz, o desapontamento esmagou a esperança de que fosse Jesus o remidor de Israel. A doutrina do santuário não era bem entendida pelos judeus, ela estava totalmente distorcida pelas falsas interpretações humanas. Diariamente se oferecia cordeirinhos no templo, mas eles não viam neles o símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, simbolizado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 8, no capítulo 1, versículo 8, João deixa escrito: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Ele, a Cristo, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus veio para dar a sua vida. Foi uma morte substitutiva na cruz do Calvário. Ele foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou o terceiro dia conforme as Escrituras, e hoje ele está ao lado do Pai, sendo nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, e virá a segunda vez buscar a sua amada igreja, a qual derramou seu sangue precioso por ela. Eles também não tinham convicção profundas acerca da doutrina da ressurreição. O paganismo se misturar à sua fé, eles ainda tinham muito que aprender de Jesus e seu maravilhoso plano de salvação. Eles não criam que Jesus pudesse
ressuscitar, porque não havia entendido essa verdade. A incredulidade em seus corações era tão grande e a decepção tão destruidora que estavam incapacitados de imaginar que Jesus poderia estar andando ao lado deles. A palavra de Deus é clara e traz sabedoria aos simples. Apesar disso, muitos ainda hoje estão como cegos para entendermos certas verdades bíblicas. Disso se aproveita os falsos mestres para conduzir os seus rebanhos a caminhos tortuosos, sem que eles se dê conta. São cegos guiando outros cegos, e ambos cairão na cova. Palavra de Jesus. Continuando, queridos irmãos e amigos, ainda falando sobre o texto de Lucas 24, Jesus poderia ter identificado de imediato para eles, mas se fizesse, perderia a chance de lhes abrir a mente para que entendesse as verdades que ele estava prestes a lhes ensinar. Eles precisavam delas para mais tarde. Todos nós precisávamos e precisamos dela. Era de fundamental importância que eles compreendessem as profecias messiânicas do Antigo Testamento, que falava sobre o sofrimento do Messias, do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Era imprescindível para a sua fé que entendesse os significados dos serviços do santuário, pois tais verdades lhes serviria de alicerce, onde fundamentaria uma fé tal que mais tarde, quando fosse provada, não cederia mesmo que tivesse de passar pela morte. A fé que não está embasada solidamente nas escrituras sagradas é frágil, vacilante e se desvanece diante da primeira prova. Nossa fé tem que estar fundamentada nas escrituras sagradas. Cristo do Novo Testamento somente pode ser entendido porque na sua primeira vinda, se cumpriram fielmente as profecias do Antigo Testamento que lhes eram concernentes. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e elas é que de mim testificam. João 5,39, palavras do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus disse estas palavras, ele se referia ao Antigo Testamento, pois o Novo ainda não haveria sido escrito. É preciso compreendermos a importância que o Antigo Testamento tem para a nossa fé, nossa doutrina e nossa salvação. A Bíblia toda é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Foi isso que Jesus quis ensinar os seus discípulos no caminho de Emaús. Queridos irmãos e amigos, aqui tem uma grande lição nesse texto para nossas vidas. No versículo 36 ao 49, Jesus aparece a eles. Jesus aparece aos seus discípulos e, falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco.
E falando ele estas coisas, o mesmo Jesus apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via um espírito. E ele lhes disse, Jesus agora dizendo a eles: por que estáis perturbados e por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo? Apalpai em mim e vedes, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, Jesus disse a eles: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe a parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes a eles: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriram-lhe os olhos para entenderem e compreenderem as Escrituras. Queridos irmãos e amigos, eles estiveram com Jesus 3 anos e meio no seu ministério. Viram os coxos andarem, os cegos enxergarem, os leprosos serem limpos e os mortos serem ressuscitados, mas ainda não creiam em Jesus. João 14 deixa para nós uma grande promessa, Jesus falando ali para eles: a casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aí vem Tomé e pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus então responde a ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé, que viu todos os sinais e os milagres de Jesus, mas ainda não acreditava em Jesus. Aí vem Filipe e diz: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. E Jesus diz a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e não conhece a mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ora, Tomé não acreditava em Jesus. Queridos irmãos e amigos, eles só foram acreditar em Jesus depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, depois de aparecer a eles, comerem com eles, ficar ainda 40 dias na terra e despedir deles no Monte das Oliveiras. É muita incredulidade. E Jesus continua dizendo aqui, encerrando o nosso tema de hoje, Jesus disse a eles: disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse
e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas. Nós somos testemunhas. E eis que sobre vós envie a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Queridos irmãos e amigos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, despiu de toda a sua majestade, de toda a sua glória, que se ele viesse com glória e majestade, ele não podia habitar no meio de nós. Ele humilhou a si mesmo para morrer pregado naquela cruz, pelos meus e os seus pecados. Se eu falo para um amigo que ainda não entregou a sua vida a Cristo, se essa palavra toca o seu coração, entrega hoje mesmo a sua vida a Jesus Cristo e se prepara para a sua gloriosa vinda. Não sabemos o dia e nem a hora que ele vem buscar a sua igreja. Em vários textos, ele disse que voltará. Ele foi preparar lugar para todos nós e voltará a segunda vez para buscar a sua igreja. Em Apocalipse 5:3, terminando aqui. Apocalipse 5:3, uma promessa maravilhosa de Cristo. Ele diz: aquele que vencer, permanecer firme até o fim, será vestido de vestes brancas. Essas vestes simbolizam a justiça de Deus. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Querido amigo, você que ainda não entregou sua vida a Cristo, quer seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Os nossos nomes precisam estar escritos no livro da vida do Cordeiro. Em Apocalipse 20, a palavra de Deus nos diz: abriu-se os livros, e abriu o outro livro, que é o livro da vida, onde estão escritos todos os que foram salvos pelo sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todos os nossos pecados. Você quer ser seu nome escrito no livro da vida? Aceita o Cristo como Senhor e Salvador, e seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. No dia que todos nós temos que apresentar o tribunal de Cristo para prestar em conta das nossas obras, nossos nomes, os nomes dos salvos, daqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador e viveram de acordo com a sua palavra. A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Esses, os seus nomes, estarão escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe você, que toma essa decisão no seu coração hoje mesmo. Nós não sabemos a hora e nem o dia que ele vem buscar a sua igreja. É de surpresa? Por isso precisamos estarmos preparados para esse tão glorioso dia. Que Deus abençoe grandiosamente sua vida, que hoje aceita o Cristo que morreu por você e por mim para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para todo sempre. Amém. Vamos ouvir aqui um louvor de um irmão querido que tem levado muitas
Vidas aos Pés de Cristo, falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa ressurreição para estar com Ele eternamente nos céus. Vou ver se eu coloco aqui. Em seu nome a salvação, no poder do seu sangue, em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz, pelo meu nome ele me chamou. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz, pelo meu nome ele me chamou. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. O medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor. Amém, amém. Viverei, viverei, porque ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Se ele vive. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós viveremos eternamente porque Ele vive